Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é a Tayane Vicente Vanderberg. Eu sou pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz, e eu vou fazer minha audiodescrição para todos. Eu sou uma mulher parda de cabelos castanhos, cacheados, castanho, com mechas claras. Eu uso óculos e eu estou vestindo uma blusa na cor preta, brincos com uma argola e uma pedra, e cordão. E o meu fundo de tela, ele tem as logos da Casa de Oswaldo Cruz e da Fiocruz em comemoração aos seus 125 anos. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro dos projetos Diálogos no Arquivo, Acervos Pessoais como Fonte para a Produção de Saber, da COC, Fiocruz, e o projeto Acervos Pessoais em Foco, da Unirio. Estes projetos eles são coordenados pela professora Cecília de Oliveira Webank, do Departamento de Museologia da Unirio, e por mim, Tayane Vicente Vanderberg, pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz, na Fiocruz. Nós realizamos com esses projetos encontros com museólogos, arquivistas, historiadores e demais profissionais de instituições públicas ou privadas que são responsáveis pela salvaguarda, pesquisa e difusão de acervos pessoais. A ideia desse projeto é a gente trocar conhecimento, né, e demonstrar a relevância desses conjuntos documentais para o patrimônio cultural e a memória social. Hoje nós temos a satisfação, né, de realizarmos o segundo encontro dos projetos com uma conversa sobre o tema O Olhar Museológico sobre as Coleções Pessoais, Salvaguarda e Curadoria, com as profissionais Pamela Oliveira, do Instituto Moreira Salles, do Rio de Janeiro, e Vivian Horta, do Museu Castro Maia, as quais, né, nós agradecemos pela participação e o compartilhamento de todo o conhecimento de vocês e experiências. Muito obrigada, né, por estarem aqui hoje com a gente. E também gostaria de agradecer a colaboração da aluna Vitória Ramos pelo auxílio nesse backstage aqui desse evento, né? E também agradecer a presença de todos que estão aqui assistindo ao vivo e os que vão assistir a gravação depois no YouTube. Como eu falei, nós estamos gravando e essa gravação ela vai ser disponibilizada no canal do YouTube Acervos Pessoais em Foco. A grafia é Acervos Pessoais em Foco. E aí vocês podem seguir o canal para acompanharem os próximos encontros. Também deixo aqui registrado que todas as informações, opiniões e falas das participantes que vão ser emitidas durante a apresentação, elas são de exclusiva e inteira responsabilidade das autoras, não exprimindo o ponto de vista das instituições. E quem estiver nos acompanhando aqui ao vivo, vocês podem contribuir com perguntas pelo chat que serão respondidas ao final da apresentação. Então, né, sem mais delongas, vamos iniciar. Nós vamos começar, né, pela Vivian Horta. A Vivian Horta ela é bacharel em Museologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Ela é mestra e doutora em Artes Visuais pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, a UFRJ. Ela é mestranda em Economia e Política da Cultura e Indústrias Criativas pelo Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é servidora pública lotada nos Museus Castro Maia desde 2010 e tornou-se diretora desta unidade museológica por meio de uma chamada pública realizada em junho de 2024. Na instituição, a Vivian Horta ela realizou a curadoria de Coleção Castro Maia em Destaque, Sociedade dos 100 Bibliófilos do Brasil, isso em 2018, fruto de sua pesquisa de mestrado sobre a coleção. Ela também publicou e continua, né, publicando artigos e participa de diversos eventos acadêmicos e científicos brasileiros e internacionais que abordam os temas sobre acervos museológicos, museus casa, história e crítica da arte, arte contemporânea e performance. E, atualmente, o seu interesse de pesquisa é a relação entre museus e performance, o que resultou em sua tese de doutoramento intitulada O Lugar da Performance nos Museus Brasileiros. Vivian, muito obrigada pela presença e uma ótima apresentação. Obrigada, Tayane, eu que agradeço.
Bom dia a todos. Vou começar fazendo minha autodescrição. Bom, meu nome é Vivian Horta, como a Tayane apresentou, sou museóloga, ocupo atualmente a direção dos Museus Castro Maia. E eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos pretos, estatura mediana. Eu estou vestindo uma camisa roxa com um cordão de crachá azul por cima, um casaco leve preto com as mangas arregaçadas. Eu uso óculos verdes, alargadores nas duas orelhas e relógio de pulso. E atrás de mim a gente tem um biombo da nossa coleção aqui dos Museus Castro Maia, que é pintado em cores assim, realistas e retrata algumas cenas da escravidão no Brasil. Bom, eu gostaria de cumprimentar a colega Pamela Oliveira, agradecer a organização do evento, a Cecília Eubank e a Tayane Vanderberg. Também agradeço a todos que estão assistindo aqui o debate, né, pelo interesse. Vai ser um prazer falar um pouco para vocês sobre os nossos museus. Então, vou começar apresentando aqui um slide para vocês, para que eu possa falar um pouco, já de início, do nosso patrono, que é Raimundo Otoni de Castro Maia, que é esse na foto. E eu escolhi essa foto porque é uma das fotos que não são muito divulgadas, né, desse personagem, né? E eu acho interessante porque vocês podem conhecer com essa imagem mais uma das facetas desse nosso patrono, né, que era um homem múltiplo, assim. Então, ele tinha essa faceta de esportista, ele surfava, cavalgava, era pescador e foi um dos primeiros praticantes de pesca submarina no Brasil. Então, só para dar um gostinho para vocês de como essa personalidade era influente e participativa em diversas áreas, né, na sociedade, na cultura brasileira, enfim. Bom, então vamos conhecer melhor esse personagem, né? O Raimundo Otoni de Castro Maia nasceu em 1894. Ele era filho do meio de Raimundo Castro Maia e Teodósia Otoni de Castro Maia. O Raimundo, pai, né, era engenheiro e preceptor dos filhos de Dom Pedro II, foi responsável pela construção da Ferrovia Central do Brasil, era um grande colecionador de livros, moedas e obras de arte. E Raimundo Filho, né, nosso patrono, se formou em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais na antiga Escola de Direito da UFRJ, mas ele não atuou como advogado, ele se dedicou aos empreendimentos industriais e financeiros. Então, além disso, né, ele foi um mecenas muito relevante na sociedade carioca, incentivava muitos artistas à época, inclusive uma das relações mais profícuas de amizade e produção artística que ele teve foi com Cândido Portinari, né? Inclusive, esse retrato que vocês veem à direita na tela é uma pintura de Portinari que foi dada de presente ao Raimundo no Natal de 1943, que recebe os visitantes aqui no Museu da Chácara do Céu, né? Uma forma do Raimundo continuar recebendo esses visitantes. Ele também foi um dos fundadores do Museu de Arte Moderna do Rio e o primeiro presidente do museu. Ele integrou a comissão de honra da primeira Bienal de Arte de São Paulo e emprestou diversas obras para algumas das edições da Bienal. Ele também atuou como um dos coordenadores da reforma do Monumento do Outeiro da Glória e remodelou a Floresta da Tijuca, revitalizando as áreas da floresta, né, reflorestando a floresta e restaurando também a Capela Mairinque. Bom, em 1963, Raimundo ele cria uma fundação chamada Fundação Raimundo Otoni de Castro Maia. Ele não tinha herdeiros diretos, né, ele não teve filhos, então ele chama as suas sobrinhas e conta que ele pretende criar essa fundação, pede o apoio delas e ele doa para essa fundação, além das casas onde atualmente existem o Museu da Chácara do Céu, Museu da Açude, Museu da Chácara do Céu em Santa Teresa e Açude no Alto da Boa Vista, ele doa diversos apartamentos e investimentos que têm o intuito de proporcionar manutenção do funcionamento da fundação. O principal objetivo dele, na criação dessa fundação, é evitar a dissociação dessa coleção, né,
e promover e divulgar as atividades de caráter artístico e cultural por meio da criação, principalmente, dos Museus da Açude e da Chácara do Céu. E ele pretendia também despertar esse amor que ele tinha, né, pela cidade do Rio de Janeiro, que era refletido na coleção dele, nos visitantes, né, que tivessem acesso aos museus. Bom, então são duas essas casas que Raimundo Otoni de Castro Maia transformou em museus. O Museu da Açude, que a gente pode ver aqui na imagem à esquerda, cuja casa principal tem estilo que foi transformado em neocolonial, né? Era originalmente uma casa de chácara e Raimundo Otoni de Castro Maia transformou numa casa de estilo neocolonial. É o único museu dentro do território do Parque Nacional da Tijuca, que é a maior floresta urbana do Brasil, né? Então, o Museu da Açude tem 151 mil metros quadrados, quase que totalmente recobertos por Mata Atlântica. Quando era residência, né, casa do Castro Maia, era onde ele recebia amigos, realizava festas, era uma espécie de casa de veraneio dentro da cidade. Já à direita, a gente tem o Museu da Chácara do Céu, que foi uma das primeiras casas modernistas do Brasil. Tem um terreno de cerca de 25 mil metros quadrados e é localizada no bairro de Santa Teresa, aqui de onde eu falo com vocês. E era a moradia de Raimundo, então era onde ele vivia o cotidiano dele, onde ele também recebia autoridades, figuras representativas da sociedade da época. Ambos os museus foram tombados integralmente pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1974, incluindo as edificações, projetos paisagísticos e o acervo museológico, bibliográfico e arquivístico. Bom, vamos começar aqui a falar sobre o objeto aqui dessa nossa conversa hoje, né? Que é a relação dos acervos pessoais com a curadoria. Então, eu trouxe para vocês uma fala de Vera de Alencar, que foi a gestora mais longeva da instituição, desde a incorporação da fundação pelo Promemória, que aconteceu na década de 80, quando a fundação declarou não ter mais condições materiais de manter, né, os museus. Então, em 1983, de acordo com o Estatuto da Fundação, todo o seu patrimônio passou para a administração pública através da Fundação Promemória. Então, Vera de Alencar foi diretora entre 1995 e 2022, e essa fala que eu reproduzi aí no slide é uma fala dela durante o primeiro encontro Luso-Brasileiro de Museus Casa em 2006, onde ela reflete sobre o direcionamento adotado com relação à tipografia dos museus no período posterior à Fundação Castro Maia. Então, ela diz que a pessoa, quando assume a direção de uma casa, de um museu, define seu conceito. Não fazia sentido nenhum para nós, na época, manter o quarto de vestir, o quarto de dormir de Raimundo Otoni de Castro Maia. O que nos ocorreu foi valorizar a coleção, que é o que tem de mais importante nessa história toda. Era uma coisa difícil no sentido de atrair público para uma casa que tem um quarto de vestir com uma cama e com mais nada, que não interessaria nenhum visitante voltar àquela casa depois de vê-la pela primeira vez. Então, a valorização da coleção foi o que nos motivou nessa mudança. Esses trechos em destaque que eu li aqui, eles transparecem uma visão adotada quase 2 décadas atrás, né? Então, com certeza, ela era derivada de discussões e informações que existiam à época. Mas esse pensamento, ele foi essencial para que, tanto no Museu da Chácara do Céu quanto no Museu da Açude, Castro Maia saísse do foco para que a coleção se tornasse protagonista da expografia e das curadorias realizadas no museu. Então, é isso que a gente vai ver agora nos próximos slides. No Museu da Açude, por exemplo, se optou pela instalação nos cômodos principais de um novo piso. A gente pode ver à esquerda o salão principal do Museu da Açude, como era, né, durante o período de moradia de Castro Maia, e à direita, como é hoje, já com um ambiente expográfico, né?
Então, foram instalados um novo piso sobre as tábuas corridas originais, com o objetivo de proporcionar aeração para o ambiente e também de compor a nova tipografia com efeitos de luz sobre os painéis de azulejo e a lareira. Da mesma forma, se instalou no teto uma iluminação cenográfica, né, que não deixa mais ver nem o piso. Então, essas estruturas não deixam mais ver nem o piso e nem o teto originais da casa. A alteração não foi somente na disposição de itens do acervo, né, como bases e vitrines, com essa intenção de caracterizar o ambiente como expositivo, no lugar de manter o seu aspecto original, né, que destacava principalmente no Museu da Sud o patrono como um anfitrião, né, que recebeu figuras proeminentes políticas, fez recepções para autoridades e grandes festas para grupos de amigos também. Já no Museu da Chácara do Céu, o principal objeto de alterações, visando a tipografia, foi o Jardim de Inverno, que é um ambiente bem grande aqui na Chácara do Céu, que a gente também pode ver nessas duas imagens, né? À esquerda a imagem interna e à direita a imagem externa. Então, a época que a casa da Chácara do Céu era a moradia do Castro Maia, a decoração do ambiente era composta por poltronas, sofás, mesas de centro, tapetes, cortinas estampadas, plantas, flores, como a gente pode ver nessa imagem da esquerda. O Jardim de Inverno era um ambiente social, né? Um ambiente de estar, de receber e de apreciar a vista do Rio de Janeiro, que se descortinava através dos panos de vidro que circundam o ambiente, deixando ver a Baía de Guanabara e o Pão de Açúcar. Nessa imagem do lado direito, a gente pode ver um dos ângulos dessa vista, né, da sala, e essas esquadrias que foram instaladas ao redor do ambiente que proporcionavam o contato, né, o acesso visual ao exterior. Atualmente, o ambiente do Jardim de Inverno ele é cercado, a gente pode ver na imagem da direita, ele é cercado por uma estrutura que é construída por 3 paredes de madeira, que foi construída no início dos anos 2000. No lugar das cortinas de tecido, que eram o que, quando era interessante, né, se fechar essas cortinas, isolavam o ambiente dessa vista externa, de luminância, enfim. Como a gente pode ver na imagem da esquerda, ali ao fundo a gente já vê uma cortina, né? A alteração que foi feita nesse Jardim de Inverno, ela tinha como objetivo tornar possível expor obras da coleção no local, guardando-as da luminosidade e evidenciando uma escolha que privilegiou a coleção em detrimento dos aspectos originais da residência. Era uma decisão coerente com a visão da equipe que atuava à frente da gestão na época, que entendia, né, a ideia de Museu Casa como uma imagem que criaria um rápido desgaste entre o público. Esse ambiente modificado, com os painéis de madeira, se tornou um espaço tradicional de exposições temporárias no Museu da Chácara do Céu. Tanto em exposições com o próprio acervo, quanto exposições com acervo de outras instituições e até produções externas. Bom, essa exposição é uma exposição que foi realizada em 2009 no Jardim de Inverno. A gente ainda pode ver ali essas vidraças, né, que davam acesso ao ambiente externo. Foi a última exposição realizada antes do fechamento, né, com essa estrutura de madeira desse espaço. Então, era uma exposição chamada Peças de Novidade, o Universo do Mestre Vitalino. Teve a curadoria da então historiadora dos Museus Castro Maia, Ana Paula Batista, e ela jogava luz sobre uma importante coleção do Castro Maia, que é a coleção de cerâmica do Alto do Moura, cujo principal representante era o Mestre Vitalino, né? Essa curadoria dava visibilidade a mais de 70 obras dessa coleção, que são raramente vistas em conjunto, e também marcou essa transição entre o Jardim de Inverno com vista para o exterior e o espaço fechado, que a gente vai ver mais adiante, mesmo que naquele momento já tivessem sido incorporados alguns painéis de madeira que a gente pode ver ali na metade direita, que ficou em frente à vidraça.
Bom, aqui a gente já pode ver mais algumas imagens, né, dessa exposição, que foi feita no Jardim de Inverno, com a coleção do Castro Maia, ainda antes dessa reformulação do espaço. Bom, o gosto pelos livros, agora a gente vai falar de uma outra, que a gente já falou um pouquinho do acervo museológico, agora vamos falar um pouco sobre outros acervos, né? O gosto pelos livros teve origem e influência nos familiares no mundo. Ele recebeu da biblioteca do irmão caçula, Paulo, morto em um trágico acidente aéreo, títulos que tratavam de temas como política, economia, filosofia, arquitetura e arte. Da mãe, Teodósia, que era uma mulher muito católica, dedicou 3 décadas da vida dela à tradução de livros da pensadora católica francesa Elisabeth Lézard. Ele herdou obras de conteúdo religioso. Do pai, ele herdou uma importante biblioteca sobre o principal hobby, né, do Raimundo Castro Maia, pai, que era a numismática. E também herdou títulos de interesse histórico. Todas essas influências direcionaram o gosto e o perfil do bibliófilo Castro Maia, que em 1943 iniciou a sua própria Sociedade dos 100 Bibliófilos, que foi constituída por 100 proeminentes membros da sociedade, que financiavam anualmente a publicação de um volume inédito dessa coleção. Eram títulos emblemáticos da literatura brasileira, que eram ilustrados por gravuras originais de Portinari, de Cavalcante, Darel, Lívia Abramo, de Janira, Cícero Dias e outros. Esse rico acervo bibliográfico do Castro Maia também foi objeto de curadorias, como a exposição que a gente vê à direita, a imagem à direita, no Jardim de Inverno da Chácara do Céu, com o nome da Sociedade de 100 Bibliófilos, que era composta por livros, cartas, estudos e matrizes relativos a essa coleção. À esquerda, a gente já vê a coleção na prateleira de baixo, encadernada, toda a coleção dos 100 Bibliófilos do Brasil, em exposição na biblioteca do museu. Bom, um dos ambientes que também sofreu as adaptações para receber o acervo do Castro Maia, né, foi o quarto de dormir, o quarto de vestir do Castro Maia, uma espécie de closet, né, no terceiro pavimento do Museu da Chácara do Céu. No armário do Raimundo foram instaladas gavetas de madeira com tampos de vidro, produzidas pelo mesmo marceneiro responsável pelo guarda-roupas original. Esses gaveteiros são 5 gaveteiros, que são, a gente pode ver nessa imagem à esquerda aqui, 5 portas, cada uma é um gaveteiro, com 18 gavetas cada. E esse armário se tornou uma das atrações do Museu da Chácara do Céu, né? Ele foi adaptado para receber obras em papel, de modo a preservar essas obras na luminosidade, ou seja, só quando o visitante abre a gaveta é que elas estão expostas à luminosidade, né? No resto do tempo, elas ficam protegidas. Uma das principais coleções do Castro Maia, que é a coleção de obras do francês Jean-Baptiste Debré, constituído por mais de 500 aquarelas originais e algumas gravuras também, é constantemente contemplada por curadorias que são realizadas usando esses gaveteiros. Então, cada gaveteiro geralmente é temático, né? Então, a gente, no momento, e no geral, a gente tem sempre 2 gaveteiros compostos, cada um por 18 obras de Debré, para que os visitantes tenham sempre acesso a uma variedade de obras do artista, né, que são muito procuradas aqui no museu. Então, a gente pode ver aí na imagem do meio, um dos gaveteiros, dois gaveteiros com obras de Debré, e a gente pode entender também como é essa estrutura, né? Cada porta dessa, quando aberta, apresenta essa fileira de gavetas, ali de 18 gavetas, que são abertas e promovem o acesso do visitante às obras, né? E outra utilização importante para esse gaveteiro foi a curadoria O Mundo de Raimundo, que foi realizada pela museóloga aqui da instituição, a Thais Betti, e por meio dessa coleção, que é uma coleção de arquivo, né, uma coleção de fotografias,
ela procurou dar ao visitante um panorama do patrono dos museus Castro Maia, porque no momento a gente não tinha nenhuma exposição que tratasse do perfil do patrono e acreditamos que seria importante, né, ter pelo menos um gaveteiro ali com algumas imagens de todo o percurso da vida dele, desde a infância até a maturidade, viagens, encontros com personalidades brasileiras, enfim. Bom, a coleção de Debré também foi objeto da exposição Reler Debré, aí voltando para o acervo museológico, que ocorreu no Jardim de Inverno, aqui do Museu da Chácara do Céu, entre 2022 e 2023. Essa exposição tinha como um objetivo contrapor a interpretação de artistas contemporâneos sobre a produção de Debré, né, as obras originais. Então, a gente tinha a interpretação de artistas sobre as obras de Debré e a gente também expôs aquelas mesmas obras interpretadas no original do artista. Então, a gente teve a participação de artistas como Herbert Sobral, Isabel Lofgren, Patrícia Gouveia, Valéria Ritt-Montani e Denilson Banil, que participaram dessa curadoria. Bom, para concluir a apresentação, eu acho sempre importante falar sobre o encaminhamento institucional que a gente está dando a cada debate. Então, atualmente, a gente está empreendendo reuniões para construir nosso novo plano museológico, onde a gente tem tratado com profundidade sobre a visão da equipe a respeito dos museus e também sobre como a gente quer apresentar nosso patrono para os visitantes. E a gente descobriu, inclusive, em uma pesquisa de público recente, que quem frequenta os museus tem como uma das principais dúvidas quem era Castro Maia, por que são museus Castro Maia, né? E também um dos principais interesses do público é entender como ele habitava essas casas. Então, onde ficava o quarto, quem ele recebia nessa mesa de jantar, como eram os costumes, né, dessa pessoa. E atualmente a gente tem na Chácara do Céu uma biblioteca e uma sala de jantar com salas ambientadas, que são cômodos mais próximos à disposição de móveis e obras utilizadas pelo Raimundo na casa. E no açude, somente a sala de jantar possui essa característica. Nesse sentido, a nossa intenção é exatamente remontar ao Museu Casa, privilegiando a construção da coleção do Raimundo e da expografia através da história do patrono, e requalificando também alguns ambientes de forma a respeitar o projeto arquitetônico original das casas. Eu vou só ler um trechinho aqui que vem... que conversa muito com a forma como a gente tem pensado, né, o museu atualmente. Então, são alguns trechos de vários pesquisadores que estão compilados aqui nesse texto Casas Históricas e Museus Casa, Conceitualização e Desenvolvimento, de Nelson Alex Caê e Tereza Cristina Schein. Então, a casa, né, a moradia, é o lugar onde o personagem da casa pode ser quem realmente é, mas, ao mesmo tempo, pode ser o lugar performático da personagem, ou seja, o lugar onde ele ou ela representa ou projeta sua persona, a pessoa que quer construir publicamente. É uma ponte entre o público e o privado. Então, são esses aspectos que a gente, atualmente, deseja recuperar. Bom, eu me despeço de vocês, agradecendo mais uma vez a organização do evento, me colocando à disposição para tirar dúvidas tanto aqui, né, no nosso debate, quanto através do e-mail que está disponível para vocês aí na tela. Obrigada. Vivian, muito obrigada. Sua apresentação foi excelente e realmente apresentar essa visão assim, sobre quem é o Castro Maia, isso é muito importante, né, para a gente poder entender essa figura, esse personagem e atribuir também outros valores a esse patrimônio, né? Por que esse patrimônio precisa ser preservado? Foi ótimo. Eu acredito que muitas pessoas também, quando estão fazendo a trilha, às vezes, nem estava programado, né, para ir no Museu do Açude, mas você acaba indo, porque é impossível não se encantar com esse museu. Parabéns mesmo pelo trabalho. Eu imagino também os grandes desafios, né, que
deve haver na gestão desse Museu Casa, principalmente por conta da localização, como a gente estava falando antes de iniciar a gravação, né? É um local lindo, maravilhoso, belíssimo, mas pensando na parte da conservação preventiva, né, aspectos de preservação, como que é desafiador, né, por conta de estar dentro de um ambiente, né, de floresta. Quem tiver qualquer pergunta, gente, pode escrever no chat, que aí no final do evento a gente vai repassar as perguntas, tá bom? Agora, então, nós vamos passar para a Pamela, né? A Pamela, ela é museóloga, integrante da Coordenadoria de Fotografia do Instituto Moreira Salles, o IMS. Ela atua no processamento técnico de arquivos e coleções e no desenvolvimento de exposições. Ela é mestra e doutora em Memória Social pelo Programa de Pós-Graduação em Memória Social da Unirio, PPGMS, com pesquisa sobre gestão compartilhada de objetos religiosos e sagrados nos museus. A Pamela também é membro do Comitê para o Desenvolvimento de Coleções do Conselho Internacional de Museus, o ICOM. Pamela, muito obrigada mesmo pela participação. Eu vou torná-la agora apresentadora para você poder passar a sua apresentação. Te tornei apresentadora. Consegue agora? Consigo. Já aparece aqui para mim. Obrigada, Tayane. Nada. Bem, vou começar então com a minha audiodescrição, né? Eu sou uma mulher branca de cabelos pretos, cacheados e curtos. Estou vestindo um vestido vermelho estampado e uso óculos hexagonais. No meu fundo, né, no fundo daqui de onde eu estou falando com vocês, tem algumas decorações, 2 quadros, alguns livros e uma tapeçaria. Bem, em primeiro lugar, né, eu gostaria de agradecer ao convite, a Tayane e Cecília, também pela organização desse evento. Espero que seja um ótimo encontro, que a gente tenha ótimas trocas também nesse processo. E também saudar a Vivian, né? Espero que a gente consiga trocar bastante nesse momento de debate sobre essas experiências nessas duas instituições. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vou compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Então, hoje, né, vou trazer essa apresentação em relação a uma coleção específica, né, um arquivo específico com o qual eu trabalhei e trabalho ainda no Instituto Moreira Salles. Mas antes disso, acho que é importante fazer um breve histórico dessa instituição, né? O Instituto Moreira Salles, ele tem início em 1995, né? O primeiro acervo que é adquirido, né, e que dá origem ao Instituto, é um acervo de fotografia, uma coleção de fotografia, com um foco principal, né, em fotografias do século XIX, e isso vai ser muito relevante para a forma como a coordenadoria onde eu trabalho, que é a coordenadoria de fotografia, vai se desenvolver, né? Então, a gente tem um acervo bem grande, né, de fotografias do século XIX, mas também do século XX, para dar uma dimensão, né, do tamanho desse acervo. Existe a quantificação, né, de 2 milhões de imagens, né, que compõem somente a nossa coordenadoria de fotografia. O IMS tem outras coordenadorias, né, é importante destacar isso, né, então a gente tem uma coordenadoria de música, de literatura, né, a gente tem uma área de memória também, né, memória institucional, uma área de iconografia, né, então a gente tem um trabalho bastante completo com os acervos, né, cada um com as suas especificidades, e esse trabalho se desenvolve em 3 sedes, né, o Instituto ele tem 3 sedes, uma em Poços de Caldas, outra no Rio de Janeiro e uma em São Paulo. A sede do Rio, nesse momento, que é onde a maior parte do acervo fica normalmente, ela está fechada para uma reforma bastante grande, né? A previsão de reabertura está prevista para 2028, então a gente
teve um grande processo de mudança do acervo também para um outro espaço, né, justamente para que essa reforma ocorresse na Casa da Gávea, né, que é uma das sedes do Instituto, que é essa que fica aqui no Rio, né? Importante dizer, né, que o Instituto ele foi criado pela família Moreira Salles, né, aqui no Rio, inclusive, né, a sede é a casa, né, da família. Essa casa é uma casa modernista, tombada, e é bastante interessante ouvir Vivian também, porque também existe essa perspectiva, né, de pensar esse espaço de uma nova maneira também, pensando e retomando esse aspecto de casa, né? Enfim, pontos para a gente pensar mais à frente. E eu gostaria de falar especificamente hoje sobre uma coleção, né, um arquivo que faz parte da Coordenadoria de Fotografia, que é o arquivo Stefânia Abril. Né? A Stefânia é essa pessoa que aparece aqui na imagem, como vocês podem ver do lado direito, montando seu tripé fotográfico. E aí que quero trazer uma pequena biografia, né, dessa titular, para vocês entenderem quem foi Stefânia. Stefânia nasceu na Polônia em 1922, ela se formou em Química e teve um longo processo de deslocamentos ao longo da sua vida, né? Principalmente por conta dos processos, né, do Holocausto. Né? Ela migra para o Brasil e tem uma longa trajetória na sua área de formação em Química, mas já na sua maturidade, né, em 1968, ela vai se aproximar da fotografia por meio de um curso que ela realiza na Escola em Foco, que é uma escola de fotografia paulistana, em 1968. Então, ela dá início a essa trajetória na área da fotografia. Nos anos seguintes, ela vai se estabelecer não só como fotógrafa, mas também como produtora de eventos, como incentivadora da consolidação da fotografia no Brasil, né, como um campo, né, e isso ocorre de várias formas, né, ela vai organizar, né, um evento que vai ser bastante relevante naquele período, que é o Encontro Fotográfico de Campos do Jordão, que tem 2 edições. Ela também vai desenvolver, né, exposições, né, então vai realizar curadorias. Ela foi também uma crítica de fotografia, e ela foi idealizadora e criadora, né, diretora e curadora também da Casa Fuji de Fotografia, que funcionou na cidade de São Paulo. Ela, então, é uma personagem bastante múltipla, como vocês podem perceber, teve uma atuação em áreas bastante diferentes, né? Ela não foi apenas uma fotógrafa, né? Ela foi fotógrafa, foi crítica, foi produtora, foi curadora, né? Então, esse perfil múltiplo da titular, ele sempre está sendo levado em consideração nesse processo nessas etapas de processamento técnico. Então, o arquivo da Stefânia chega no INS em 2 lotes, o primeiro em 2001, o segundo em 2011. E aí, para vocês terem uma ideia dessa dimensão, né, ele é constituído por cerca de 15 mil imagens, aproximadamente 8 metros lineares de documentação textual, também possui, né, fitas cassetes, fitas VHS, objetos pessoais e profissionais, e o arquivo também é complementado por uma biblioteca, né, pela biblioteca pessoal da Stefânia, que é bastante rica sobre todo esse processo da fotografia, né, nesse momento de consolidação aqui no Brasil. E é importante destacar, né, que essa biblioteca, hoje, ela está, em sua maior parte, no Centro Cultural de São Paulo, disponível para pesquisa na Biblioteca de Fotografia. Eu trago esse histórico também para vocês entenderem essa instituição, esse arquivo, e a abordagem que foi escolhida para o processamento técnico. Né? A gente optou, tendo em vista, né, esse caráter híbrido também do arquivo da Stefânia, a gente optou por uma abordagem também híbrida, né? Então, vocês vão perceber, né, que existe um interesse, né, multidisciplinar bastante grande, né? Então, de convocar áreas diversas para trabalharem juntos
nesse processo, e também num sentido híbrido entre o processamento técnico e a curadoria. Disso eu vou falar um pouco mais adiante. Bem, nesse primeiro momento, né, então, no momento inicial de processamento, né, a gente identifica que já haviam ocorrido algumas ações pontuais, né, então, por exemplo, o início de um inventário sobre esse arquivo, ações pontuais de conservação, né, no caso de itens que demonstravam uma certa fragilidade, mas identificou-se a necessidade de mergulhar, né, de fato, nesse processamento técnico com vistas à realização de uma exposição. Nesse momento, também ocorre o lançamento de uma bolsa de pesquisa, né, organizado pela Eliana Pradilha, que é responsável pela pesquisa na nossa coordenadoria de fotografia, específica e dedicada para esse arquivo, com a intenção justamente de dar início, né, a uma produção de conhecimento, né, uma produção de crítica sobre esse material que a gente possuía. Isso foi muito importante para a gente, de fato, né, para esse arquivo ser conhecido, né, e, de fato, se entender, né, com mais profundidade do que ele era composto, né. Eu entro no Instituto em 2021, né, já para trabalhar com esse arquivo, e durante esse momento a gente percebe a necessidade de elaboração de um projeto de processamento, convocando todas as equipes responsáveis pelo processamento, ou seja, as áreas de digitalização, áreas de catalogação, área de conservação, né, no sentido da gente construir uma base comum de trabalho para viabilizar, né, esse processamento da melhor maneira possível, né. Nesse momento, a gente identifica também a necessidade da contratação de um arquivista, né, tendo em vista o tamanho da documentação textual que esse arquivo é composto. E a gente consegue, né, nesse momento, a contratação da Clarice Ferreira, que é a arquivista hoje que processa esse arquivo, né, junto comigo, da qual também vou falar um pouquinho mais adiante, né, sobre esse trabalho que ela realiza. Então, no início, né, desse processo, eu me detenho bastante, né, no processamento dos materiais originais de câmera, que aparece aqui nessa terceira imagem, né, como vocês podem ver, que são os materiais flexíveis, né. E também já pensando numa estrutura de arranjo, né, para esse material, né. Então, isso tudo foi sendo construído ao longo dos anos. Trago esse slide para a gente entender um pouco sobre as especificidades de processamento e de preservação de uma coleção ou um arquivo fotográfico, né? Aqui, nessa imagem do lado esquerdo, o material como chegou para a gente, né? Então, os filmes, né, produzidos pela Estefânia estavam organizados nesses invólucros, né, de papel manteiga, em fichários, com várias anotações, como vocês podem perceber, né, no cabeçalho, né, sobre algumas tiras também. Ela trazia bastante material dentro desse material escrito, né, dentro dessa organização feita por ela. Mas, né, o que eu gostaria de destacar aqui é que, do jeito que esse material chega, a gente tem muita dificuldade de entender do que se trata, né, justamente porque a gente não consegue visualizar, né, o material original de câmera que está guardado dentro dos invólucros, né? Com uma mesa de luz a gente consegue visualizar com uma certa dificuldade, mas existe a necessidade da gente transpor, né, esse material para um outro acondicionamento, que é essa imagem aqui do lado direito, né, que são essas cartelas, né, de print files, e a partir disso realizar a digitalização, né, e positivação dessas imagens. Então, é visível, né, a diferença, né, do que é possível visualizar na primeira imagem do lado esquerdo e na segunda imagem, né, do lado direito. Então, esse trabalho inicial no material original de câmera, ele permite que a gente, de fato, visualize o que compõe esse arquivo, né? Então, eu fiz esse processo, né, de troca dos invólucros originais junto com a equipe de conservação e a codificação, né, que já estava ali num processo de
desenvolvimento. Bem, e aí trazendo um pouco, né, das tipologias, né, que a gente tem dentro do arquivo da Stefânia. Então, a gente tem, como comentei, né, uma quantidade bastante relevante de documentação textual, os livros, né, que conformam essa biblioteca, e também objetos de uso pessoal, como o óculos que aparece aqui para vocês. Então, a gente percebeu que seria importante a gente construir uma metodologia que levasse em consideração os aspectos arquivísticos, mas também os aspectos museológicos, né? Isso foi feito com bastante diálogo com a Clarice Ferreira e com a Fabiana Dias também, que também é arquivista do Instituto Moreira Salles. É importante destacar que isso se deu no momento onde a gente estava repensando a forma de catalogação, né, dos acervos do Instituto Moreira Salles. Né? Nesse momento foi elaborado um modelo unificado de descrição de acervos, justamente para unificar, né, a forma como todas as coordenadorias tratam e processam seus materiais, e também uma mudança de base de dados, né, que nesse momento a gente se encontra agora já em publicação. Então, quem tiver interesse pode dar uma olhadinha no site do Instituto Moreira Salles, nesse processo de migração para uma base de dados que se chama Collective Access. Esse processamento dos livros e dos apensos dos livros foi realizado pelo museólogo e bibliotecário Alexandre Delarue, que é da Coordenadoria de Fotografia também. E como comentei, né, a maior parte dos livros da Stefânia encontram-se hoje disponíveis para consulta também na Biblioteca de Fotografia do IMS São Paulo. E aí, pensando, né, mais especificamente nesse lugar, né, da exposição e dos processos de curadoria, né, trazer para vocês um pouco sobre esse momento, né, de reflexões e de preparos para o desenvolvimento de uma exposição. Então, essa exposição sobre a Stefânia se intitulou Stefânia Abril, Desobediência pelo Afeto, com curadoria da Eliana Pradilha e do Miguel Del Castilho, e com assistência de curadoria realizada por mim. E aí eu gostaria de trazer justamente esse lugar híbrido, né, entre alguém que participa do processamento técnico e também vai participar da equipe de curadoria. Né, acho que traz muitos ganhos, né, esse processo, justamente porque mergulhar nesse processamento permite com que muitas informações, né, sejam trazidas também para os processos de curadoria. Né? Então, esse lugar da assistência, né, ele foi bastante interessante nesse sentido. Então, trago para vocês algumas imagens sobre esses processos, né, já de montagem da exposição. Né, a exposição esteve em cartaz, né, de agosto do ano passado, agosto de 2024, a fevereiro de 2025, lá no IMS Paulista. Ela foi composta, né, por alguns núcleos, né, e a escolha curatorial se deu justamente por pensar imagens também não tão difundidas da fotógrafa, né, da Stefânia Abril. Então, aqui vou mostrar para vocês, né, um pouco desse percurso expositivo, e dizer também que esse percurso está disponível no site do MS, então vocês podem fazer uma visita virtual por lá. Então, a mostra ela foi organizada em 6 núcleos. Vou ler brevemente uma explicação sobre essa divisão. Os 2 primeiros e mais expressivos perfazem o ensaio fotográfico principal, com imagens ampliadas digitalmente a partir dos negativos, e abrangem 2 de suas grandes temáticas, a cidade e os seres humanos que a habitam. A seguir, uma seleção de cópias de época realizadas por Stefânia exemplifica o modo como organizou seu trabalho em séries. E depois, 2 núcleos com vídeos e materiais documentais dão conta de seu trabalho como crítica, curadora e articuladora do campo fotográfico. Uma alentada narrativa biográfica encerra a exposição. Então, um pequeno texto da curadoria explicando essa divisão da mostra. Bem, e aí trago algumas imagens, né, para vocês entenderem como isso se organizou no espaço, né?
Aqui do lado direito vocês podem ver o recurso de acessibilidade, né? A gente também tinha disponível pranchas táteis. Essa estrutura, né, que aparece aqui do lado direito, que tem essa abertura em V, foi feita em uma homenagem, né, aos álbuns da Stefania, aqueles álbuns que eu mostrei para vocês lá no início, né, onde ficavam os negativos, e onde ela organizava também as fotografias dela. Aqui é o material de arquivo, né, o material que pertence ao arquivo, que são as ampliações dela, né, feitas por ela. Então, a gente consegue ver, né, a forma como ela ampliou as seleções que ela fez do seu próprio material. Aqui ao lado esquerdo, essa cronologia, né, que trazia um pouco dessa vida, né, da Stefania, também com documentos textuais, com livros, né, com esse apoio no arquivo, né, como vocês podem ver nessa imagem também. Então, a presença do arquivo ela foi bastante relevante nessa mostra, e é isso que eu gostaria de trazer para vocês como um ganho também, em relação a esse cruzamento entre o processamento e a curadoria. A curadoria tinha um interesse bastante grande em trazer esse processamento para dentro da exposição, né? E nesse sentido, eu elaborei junto com a Ileana Pradilha, curadora da exposição, um roteiro para a gente pensar um vídeo justamente que mostrasse para o público esse processamento, né? Porque as pessoas visitam as exposições e muitas vezes não têm conhecimento sobre como esse processo se dá dentro das instituições, né? Então, o vídeo ele tinha também uma função educativa, né? No sentido de trazer para o público interno e externo algo que é bastante relevante, né, e bastante trabalhoso, né, que leva um tempo, demanda um tempo bastante grande, que é o processamento técnico de arquivos e coleções. Então, essa projeção ela ficou nesse espaço que vocês veem no vídeo, que é um espaço do monta-carga, que é um elevador que é, enfim, usado para subir e descer caixas, obras de arte de grandes dimensões. Então, foi uma forma de aproveitar também, né, esse espaço. E nesse roteiro, né, a gente pensou justamente em trazer para o público todas as etapas de processamento, né? Isso foi bastante relevante, né? A gente via as pessoas lá olhando, curiosas, né, e vendo esse material da fotografia, que é um material que a geração mais nova muitas vezes nem teve acesso, né, aos filmes, aos rolinhos, né? Então, foi bastante interessante para a gente ter esse processo visível pelo público. E aí, para finalizar, né, trago essa foto do making-off do vídeo, né, aqui junto com a Clarice Ferreira, que é a arquivista, que pensou justamente o arranjo, né, e a descrição desse arquivo. E trago essa imagem também para ilustrar, né, esse processo, mas também para dizer que essa exposição trouxe de ganho também, né, um aumento considerável de pesquisas sobre a Stefania Brill, né? Então a gente percebia que tinha um certo apagamento sobre a trajetória dessa mulher dentro do campo da fotografia. Então a gente percebe que a partir da exposição ela ganha novos olhares mesmo sobre a obra dela, não só fotográfica, mas também como crítica e curadora. Então a gente já percebe isso no aumento de buscas de pesquisadores pelo arquivo dela. Então, a gente percebe também que isso se deu de uma outra forma, que é a ampliação da difusão de itens na base de dados online, né? A partir da exposição, a gente pôde digitalizar esse material e disponibilizar para o público, né, para os pesquisadores, esse arquivo tão rico que é o arquivo da Stefania. E aí, para finalizar, eu gostaria de indicar também um material que foi publicado por mim, pela Clarice, um artigo intitulado Arquivo Stefania Brill, um relato de experiência interdisciplinar, na revista Ágora, que é uma revista da arquivologia, justamente pensando sobre esses atravessamentos entre arquivo e museologia. Eu acho que pode ser interessante para quem tenha interesse em saber um pouco mais sobre esse processo. Com isso, encerro minha fala e fico disponível para o debate. Obrigada.
Obrigada, Pamela. Foi ótimo também. Esse encontro aqui está sendo maravilhoso, né? Eu fui nessa exposição da Stefania Abril e me chamou muita atenção isso que você falou agora, né? Que vocês optaram por mostrar muita parte do arquivo dela, né? Então, assim, isso é muito relevante e interessante porque possibilita a gente mergulhar um pouquinho, né? O visitante mergulhar um pouco e perceber como é que eram essas relações da pessoa produtora, né, ali daquele arquivo, com a produção, no caso dela, fotográfica, né? Então, foi interessante conseguir perceber essas nuances, assim, né? De como ela tinha um modo de organização, né, do arquivo dela. Isso eu achei muito interessante nessa exposição. E eu espero que ela venha para o Rio de Janeiro para eu ir de novamente. Cecília, você gostaria de comentar, fazer alguma consideração? Gente, bom dia a todos. Eu vou primeiro me apresentar, fazer minha audiodescrição, que eu acho que ficou faltando também. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos ondulados curtos. Estou usando um óculos de aro circular, estou vestindo uma camisa vermelha com uma estampa colorida e estou com um fundo mais ou menos neutro com a logo da Unirio. Eu quero aproveitar e chamar de novo a Vivian também para colocar o vídeo e quero muito agradecer a presença tanto da Vivian quanto da Pamela pelas apresentações maravilhosas, assim, é muito interessante porque a gente conhece, né, as instituições, conhece um pouco do acervo, mas ter essa oportunidade de dialogar, né, assim, de adentrar um pouco mais o que essa riqueza e esse mundo que cada um contém, né? E aí eu acho que esse diálogo traz tanto da museologia com a arquivologia, a gente podendo passar tanto pelas questões, né, de expografia, de preservação, é muito rico. E eu fiquei algumas coisas, né, que vocês colocaram na apresentação de vocês, que eu acho que são muito interessantes e dialogam também, né? Então, a Vivian comentou da questão de como, por estar numa casa-museu, né, teve esse desafio de tirar um pouco a vida pessoal do colecionador para poder expor a coleção, mas sem apagar totalmente, né? Então, isso quando a gente visita a sede da Chácara do Céu, a gente ainda tem alguns ambientes que trazem esse ambiente doméstico, né, da casa, e tem outros que você esquece às vezes que está numa casa museu para você também poder ter a exposição não só na possibilidade de apresentar o acervo, né, do Raimundo Castro Maia, mas outros acervos, né, num diálogo com artistas contemporâneos. E eu achei interessante, você também comentou, Vivian, que o acervo do Castro Maia, ele também contém acervos pessoais da família, né? Então ele é formado também por uma parte que veio dos pais, por uma parte que veio do irmão. Então, quando a gente está falando de acervo pessoal, a gente também, na verdade, fala às vezes de uma rede, né? Dessa rede um pouco como é que eu vou dizer, de incorporação mesmo, né? De outros acervos. E aí a Pamela também falando, né? Esse outro o desafio que é um pouco inverso, né? Então, também dá luz a essa coleção dessa personagem, que foi a Stefania Abril, mas não só, e aí eu vejo a ideia do projeto, né, de processamento, de tratamento, pesquisa e a exposição, é de uma certa forma dar uma casa para ela, né? Então ela está numa casa, né, ela está na instituição do Moreira Salles, mas junto com milhares de outros acervos pessoais. E quando você tem a oportunidade de fazer uma exposição sobre ela, você está deixando ela na sua própria casa, né? Então, abrindo esse espaço até para mais pesquisas que você falou. Então, como é rico, né, a gente poder tratar esses conjuntos e aí na sua integridade também, né? Falar tanto do que a pessoa produziu, mas dos objetos pessoais, né? Que isso também dá um gosto, a gente consegue sentir às vezes melhor essa intimidade da personagem.
É isso, eu queria agradecer a todos. Eu não tenho exatamente uma pergunta, não sei se Vivian ou Pamela querem também comentar alguma coisa sobre a apresentação uma das outras, mas eu acho que tem esses, né, esses diálogos muito interessantes. Eu estou especialmente curiosa para saber da Pamela o que eles estão pensando no Moreira Salles para trazer um ambiente mais característico do Museu Casa, né? Não sei, imagino que você esteja falando sobre o Moreira Salles aqui do Rio, né? Fico bastante curiosa, porque existe uma lenda urbana, assim, né, de que o Castro Maia, quando estava construindo essa casa aqui do Museu da Chácara do Céu, né, que ele quis fazer uma casa moderna, o arquiteto foi Vladimir Alves de Souza, tinha outras duas casas modernistas sendo feitas no Rio, né, que eram a casa do Roberto Marinho e a casa do Moreira Salles. Então a gente tem também esse diálogo aí, né, nesse aspecto. Então eu fico bem curiosa para saber, assim, enfim, conhecer mais também desse aspecto residencial, né, do Instituto Moreira Salles. Mas, enfim, se você puder falar, contar alguma coisa para a gente, Pâmela. Oi, Vivian. Na verdade, isso está em processo, né? Ainda não tem, as coisas ainda não estão definidas, né? Como eu comentei, a obra começou há um ano e um pouquinho, né? Um ano e meio, mais ou menos. Então, todo esse momento, né, de reconfiguração e tudo mais ainda está em processo, mas existe esse interesse e essa intenção, né? E aí o que eu posso trazer é que, junto com a área de memória, né, o Centro de Memória do Instituto, a gente já visualizou algumas imagens, né, da casa internamente com a decoração, né, no seu uso, né, como casa, e é bastante interessante, assim, porque dá para ver, né, esse processo ao longo do tempo também, a partir das imagens que a gente tem no próprio acervo, né, e o que mais eu posso dizer? É interessante pensar, né, que nesse encontro entre as duas famílias, né, como você trouxe, tem uma coisa que eu acho muito interessante sobre a casa, né, que é, enfim, para quem conhece, ou quem já conheceu, mas é apenas uma curiosidade, né, de que algumas maçanetas da casa foram moldadas, né, para serem exatamente do tamanho da mão, no formato da mão do seu proprietário, né? Eu acho que isso é uma coisa bastante peculiar, assim, sobre a casa em si. Eu tenho bastante curiosidade em saber como esse processo vai se dar, né? Mas realmente até o momento tenho acesso apenas às intenções, né, sobre essa etapa e de que também isso estaria envolvido com uma perspectiva de arte contemporânea, né? Então com intervenções também. Mas ainda não posso trazer muitas informações, eu não tenho tantas informações para trazer sobre esses processos. Obrigada. Eu fiquei pensando também aqui na questão assim de como que é interessante também a gente pensar na relevância, né, desses atores colecionadores, né, que iniciam, né, essas coleções no âmbito privado e como que elas vão ganhando uma forma, uma importância, uma relevância que ou se torna uma instituição pública, né, no caso como do Museu Castro Maia, ou até mesmo privada, como o Instituto Moreira Salles, mas que tem uma relevância pública, né, porque a preservação desses acervos são de extrema relevância, né, para evidenciar aspectos até que em muitas situações não são incorporados, né? Infelizmente, às vezes, em alguns arquivos públicos. Então, assim, eu fiquei pensando um pouco sobre esse papel, né, de relevância desses atores colecionadores. Mas essa não é uma questão, é só um pensamento que eu fiquei aqui. Mas nós temos algumas perguntas aqui no chat. A Raquel Silva, ela falou, acho que essa pergunta, na verdade, foi para
eu acho que foi para a Pamela. Ela escreveu: como a curadoria de uma exposição pode se beneficiar da colaboração com um arquivista, considerando a importância da preservação e gestão de documentos e registros para a compreensão e contextualização da exposição. Eu acho que foi para a Pamela, porque ela fez no momento da Pamela, mas, na verdade, também cabe para a Vivian. E o pessoal também está elogiando muito, né? A Ana Maria Honório colocou que maravilha essa iniciativa. Eu sempre fico curiosa a esse respeito quando vejo uma exposição. E a Simone Alves Quirino fez... Aí essa é uma pergunta para a Pamela. Ela pede para você falar um pouco sobre o sistema de catalogação que vocês utilizam. Quem tiver outras perguntas, ainda dá tempo de colocar aqui no chat, pessoal. Posso começar então, Tayane? Pode. Bem, começar então pela pergunta da Raquel Silva sobre como a curadoria pode se beneficiar da colaboração com o arquivista. Eu acho que pode se beneficiar muito, né? Essa troca, inclusive, tanto de um lado para o outro, né? E vice-versa, né? Então, acho que a curadoria se beneficia com o trabalho do arquivista e o arquivista também se beneficia com o trabalho da curadoria e da pesquisa, né? Na verdade, eu acho que as duas coisas precisam caminhar juntas e se retroalimentar, né? Então, o que a gente percebeu nesse processo foi justamente isso, né? De que o trabalho da arquivista é bastante relevante, né? Nesse sentido de que é a pessoa que vai ter acesso ali aos documentos, né, diretamente, que vai identificar, que vai descrever, né? Então, muitas das vezes, né, a Clarice trazia informações, né? Eu sei que a curadoria tem interesse nesse tema, então, olha, identifiquei esse documento aqui que pode ser interessante, que preenche alguma lacuna, né, da abordagem que está sendo feita na curadoria, e vice-versa, né, no sentido de que a curadoria também trouxe muito material de pesquisa e contexto para dentro dos processos de arranjo, por exemplo, né? Então, acho que é importante destacar que o primeiro processo, né, antes do arranjo, foi fazer uma cronologia dessa titular, né? Entender ano a ano, né, os processos a que ela se dispôs, né, as áreas de atuação dela, né? Então, as exposições que ela participou como curadora ou como fotógrafa, né? Então, isso foi bastante interessante, né? Fazer essa linha do tempo, justamente para se pensar um arranjo a partir disso, né? Então, o arranjo foi feito, né, a partir da ideia de arranjo funcional, né? E justamente tendo como base essa pesquisa que já era inicial, né? Que já tinha sido desenvolvida, já tinha sido iniciada, na verdade, para aquele processo de bolsa de pesquisa que eu havia comentado com vocês anteriormente. Então, Raquel, eu acho que é bastante relevante essa troca entre os profissionais, né, como um todo, na curadoria, né, e todas essas áreas que vão esbarrar no processamento técnico, né, não só os arquivistas. E a Simone trouxe uma pergunta sobre o sistema de catalogação. Como eu comentei, o Instituto fez um longo processo de desenvolvimento desse sistema unificado, né, que é o MUDA, né, o Modelo Unificado de Descrição de Acervos. Acho que é legal dizer um pouco sobre como foi esse processo, né? A gente se encontrava de forma online, entre todas as áreas, para discutir campo a campo, né, as fichas. Então, foi um trabalho bastante intenso do núcleo de catalogação, junto com a área de gestão de acervos, né, na figura da Fabiana Dias e da Roberta Zanata, né, de pensar justamente uma unidade entre essas fichas que já existiam, né. Então, a partir disso, a gente criou, né, os usos, né, que seriam dados a cada campo. Então, a gente, nessa ficha hoje, a gente tem até alguns campos que são específicos, sim, de áreas, né, como, por exemplo, a área da música vai ter alguns campos que têm a ver com, por exemplo, arranjo, né, de partituras, né, que, obviamente, não vão ser usados, por exemplo, pela área de fotografia, né, ou pela área de iconografia. Mas a ideia foi tentar
da melhor maneira possível, unificar fichas de forma a ter uma abordagem única para todos os acervos do Instituto. É claro que isso não abarca, importante dizer, as bibliotecas, né? As bibliotecas passam por um processo diferente de tratamento em outro sistema, que é o SOFIA, e passam, enfim, por outros tipos de processamento que não os materiais de arquivo, né, os materiais fotográficos, as obras de arte, né, os objetos, esses vão passar por esse processo do modelo unificado de descrição. É muito bom você está falando também desse modelo unificado, porque realmente é um desafio, às vezes, nas instituições, a gente vê muito separado, né, como a parte de arquivo, às vezes, fica separada da museologia, da biblioteconomia. Então, quando consegue unificar, e esse desafio de unir os campos de uma forma que se consiga trocar informação, né, e sem perder as especificidades de cada um, né, porque, às vezes, cada área vai ter a sua especificidade. E queria agradecer também por você ter feito a referência do artigo, né, para quem tem interesse, né, poder ler. E eu quero só aproveitar, Vivian, fiquei curiosa, a gente está falando, você fez a pergunta para a Pamela sobre como devolver um pouco a cara de casa ao Instituto Moreira Salles, a sede do Rio, e eu fiquei pensando que você mostrou aquela sala, que era a sala do Jardim de Inverno, né, e como o arquivo também do Castro Maia, imagino que tem um arquivo importante, tem as fotos antigas da casa, e me pareceu, quando você estava falando, tinha esse desejo também de botar de novo as portas de vidro para ver o jardim, que é uma coisa que fica tapada, entendo que por conta da conservação, né, ainda mais quando você tem exposição, muito acervo de papel, né, ou tela, mas se poderia ser uma coisa móvel, né, ou ter essa intenção ou indicar que aquele ambiente era era o Jardim de Inverno, com uma fotografia, com o nome da sala, se tem essa intenção. Então, você está tocando num ponto que para a gente agora é muito, assim, tem mobilizado muito a equipe, porque existe sim um desejo de retomar a arquitetura original, o projeto, né, original, a arquitetura existe, porém ela foi... houve uma intervenção que faz com que a gente não consiga usufruir do Jardim de Inverno como projetado pelo Castro Maia, né? Ali com o projeto do Vladimir Alves de Souza. Então, a intenção é, de fato, a gente desfazer essa estrutura que foi feita de madeira ali em volta do Jardim de Inverno, para que, novamente, a gente, de dentro do Jardim de Inverno, tenha a vista do exterior, como era o desejo dele, como foi o projeto dele. Bom, esse detalhe aí que você citou, né, de existirem essas fotos dos ambientes originais, é muito legal quando a gente pensa nessa questão também que vocês estavam falando agora da contribuição do arquivo, do arquivista para as curadorias, enfim. Porque, por exemplo, a gente aqui, a gente tem muito acesso, embora a gente não tenha arquivista, tá? A gente gostaria muito de ter, porém não temos. Pelo menos desde que eu estou aqui cheguei aqui em 2010, nós não temos, nós tentamos conseguir, mas até hoje não tivemos esse profissional no quadro. Mas a gente tem um arquivo muito rico, né, deixado pelo Castro Maia, que é organizado de uma forma que não é a forma, provavelmente, procedimento técnico, né, da arqueologia, mas com fotografias identificadas, enfim. E o Castro Maia ele tinha essa obsessão, assim, de registrar as coisas, né, documentar as coisas, e isso ajuda muito a gente. Então, por exemplo, se a gente quiser hoje em dia refazer esse ambiente do Jardim de Inverno semelhante ao ambiente do Jardim de Inverno quando o Castro Maia ocupava a casa, a gente consegue fazer isso através das imagens, né, das fotografias. E, além disso, a gente tem, bom, você citou aí a questão dos acervos, né, dos acervos que seriam expostos nesse Jardim de Inverno. O que a gente pretende fazer
ao invés de ter esse painel de madeira que teoricamente é móvel, mas ele, para você movimentar ele, é um trabalho tão grande que ninguém movimenta, é a gente recolocar as cortinas que eram usadas quando Castro Maia morava na casa. Então, colocar cortinas, óbvio, adaptar algumas cortinas que possam, de fato, bloquear, né, a claridade ali dentro a incidência da luz ali dentro do ambiente, para que a gente possa, eventualmente, sim, talvez em diálogo com o próprio ambiente residencial, né, doméstico, que, óbvio, ele expunha muitas obras nas paredes, então não era simplesmente uma salinha, era um ambiente de exposição, mesmo com ele morando na casa, né? Mas que a gente possa, eventualmente, ter até exposições temporárias, ocupando ali o espaço em diálogo, né, com esse ambiente de casa, né? Mas, além disso, uma outra coisa, porque você chegou a citar, Cecília, que será que a gente não poderia colocar fotografias do ambiente, né, quando ele era utilizado pelo Castro Maia, identificar que aquela seria uma sala. A gente tem a gente usa esse dispositivo em todos os ambientes aqui da chácara. Todos os ambientes, eles têm, geralmente na entrada, uma placa com uma fotografia do ambiente original e um texto falando também sobre a utilização desse ambiente. Eu não acho que seja um recurso que dê conta, porque muitas vezes o visitante não acessa. Mas existe porque o Castro Maia deixou esse arquivo, se preocupou, né, em registrar e deixar esse arquivo que a gente hoje pode utilizar não só para que fotos, documentos componham curadorias, mas também para que a gente possa entender melhor a utilização da casa, das obras, enfim, nos dias de hoje. Por exemplo, o Castro Maia deixou um roteiro do Museu do Açude que dizia onde ficava cada obra nas paredes. Então, por exemplo, tem galerias que hoje em dia não são mais utilizadas para alocar obras dele, né, que são galerias mais utilizadas para outro tipo de exposição, mas que se a gente amanhã ou depois quiser refazer, a gente pode utilizando esses roteiros. Então, esse arquivo, óbvio, novamente colocando, a gente não tem um arquivista, mas ele é extremamente útil para o nosso dia a dia mesmo, né? Para a nossa pesquisa acerca da utilização dos ambientes e da própria expografia que o Castro Maia fazia com essa coleção no museu. Muito obrigada, Vivian. Eu realmente não lembrava, peço desculpas, mas é isso, esse constante, um certo desejo, parece, né, do colecionador de querer estar presente na sua casa, e que bom que tem esse movimento também, porque realmente o Museu da Chácara do Céu fez aquela reforma linda, né, no jardim agora, e ter mais outro espaço de jardim aberto, com todas as dificuldades, acho que seria um ganho. Gente, eu acho que tem mais uma... Tem mais duas perguntas. Até aproveitando o gancho, que tem relação com o que a Vivian acabou de falar e que a Cecília acabou de comentar, não está com o nome, está só com a sigla, T.N. Aí ele fez a seguinte pergunta para a Vivian, ele ou ela, né? Não sei. Como fazer para conciliar os dois tipos de acervos, o pessoal e o artístico? Você imagina algum formato específico para voltar os cômodos para sua ambientação original e manter o interesse do visitante em voltar ao museu? Né? Como conciliar isso? E a outra pergunta, aí é para as duas, né? Deixa eu encontrar aqui. Foi uma pergunta da Ana Maria Honório. Não foi da Ana Maria Honório, não. Foi da Maristela Botelho. Ela gostaria de saber sobre as adaptações realizadas nas casas-museus em referência para atender aos requisitos de acessibilidade, né? Como que
as instituições estão fazendo para atender esses requisitos de acessibilidade. E as outras pessoas estão elogiando, né? A Paulina Vieira, ela colocou que ela vê muita relevância no processo de documentação, catalogação e descrição, nessa perspectiva de gestão integrada dos acervos, e parabeniza também pelo evento. E tem uma pessoa que não está identificada com o nome, só com a numeração do CPF, ela coloca que concorda com a Cecília e que seria maravilhoso ter algum tipo de acesso ao Jardim de Inverno do Castro Maia, né? Embora ela reconheça a importância de proteger os acervos da luz. Então, são essas perguntas, né? E a gente finaliza, né, Cecília, com essas perguntas, por conta de já estarmos com 1h20 de gravação. Aí vocês podem responder, então, por favor. Vivian, posso comentar rapidinho essa questão da acessibilidade? Claro. Obrigada. Não em relação aos museus casa, né, mas posso comentar um pouco sobre os recursos que foram usados nessa exposição que eu apresentei, né? Então, foram algumas ações, né, de acessibilidade. Nessas imagens que eu mostrei para vocês, ainda estava sem a aplicação do piso tátil, mas foi aplicado o piso tátil, né, ao longo de toda a mostra, que é aquele piso, né, que sinaliza, né, principalmente para as pessoas cegas. A gente também foi feita, né, a audiodescrição das obras, né, que eu até mostrei para vocês, né, quando apareciam as caixinhas ao lado das obras. As pranchas táteis, né, que foi sempre um sucesso, né, elas sempre são um sucesso, assim, como recurso de acessibilidade e também, por exemplo, para o público infantil, né, então as crianças, né, têm essa relação com o toque, né, que é de uma maneira diferente, né, eu acho, que para os adultos, então elas têm bastante interesse também em tocar, manusear esse material. E, por último, o recurso das libras, né? Então, nos vídeos da exposição, vídeos de curadoria, né? Aqueles vídeos também que eu comentei, né? Que tinham sobre o arquivo, com obras do arquivo, né? Sobre a atuação dela como curadora e sobre a atuação dela como crítica, também tinham esse recurso de libras, né? Então, foi um processo bastante interessante, né, de pensar essa acessibilidade. Hoje, o Instituto também tem uma pessoa específica, né, na área de educação que está pensando sobre as questões de acessibilidade como um todo, né, mas também pensando nas exposições e a programação de exposições. Bom, gente, vou começar então pegando o gancho aqui da Pamela para responder sobre acessibilidade. A gente tem alguns recursos de acessibilidade, não que a gente ache suficientes, a gente não acha, mas, ao contrário do Moreira Salles, nós somos uma instituição federal que lida com as limitações dos recursos que são repassados para a nossa manutenção. Então, embora a gente tente, com bastante recorrência, captar outros recursos, nem sempre é possível, né? Mas, mesmo assim, a gente tem alguns recursos de acessibilidade. Aqui no Museu da Chácara do Céu, a gente tem um terraço panorâmico, que é uma edificação nova, né? Que começou a ser construída em 2011, que, além dela ser uma área completamente acessível para cadeirantes, porque ela não tem nenhum desnível, e é uma área ampla, enfim, ela tem também banheiros que são acessíveis, né, para pessoas com deficiência, cadeirantes, enfim, são adaptados. A gente tem também aqui na Chácara do Céu uma maquete tátil de todo o espaço, né, tanto da casa principal quanto desse edifício anexo. A gente tem também uma adaptação tátil do retrato do Raimundo, que estava aí na minha apresentação, que é o retrato do Portinari. Então, logo que o visitante entra, ele já tem acesso a esse retrato que é o Castro Maia recebendo a pessoa
E quem tem também uma deficiência visual, uma baixa visão, também pode ter esse acesso através da adaptação tátil, né? Aqui também a gente está com uma exposição temporária, que é uma produção externa do gravador Ciro Fernandes, que também tem uma série de matrizes de estilogravura que podem ser tocadas, né? Um dos recursos que a produção utilizou para poder trazer mais acessibilidade para a exposição. No Museu da SUD, a gente tem uma audiodescrição também que está pronta para todo o museu, gravada. A gente vai instalar nos próximos meses aí, através de QR Code, essa audiodescrição para que todo mundo possa ter acesso. Bom, a gente tem uma pergunta sobre manter o interesse do visitante, esse diálogo entre o acervo pessoal e o artístico, né? Então, assim, primeira coisa, sobre o diálogo entre acervo pessoal e artístico, acho que essa pessoa está falando bastante sobre o diálogo entre casa e exposição, né? Entre casa e o cubo branco, né, da exposição. Então, assim, como conciliar essas duas coisas? Quando o Castro Maia mandou construir essa casa aqui do Museu da Chácara do Céu, ele pediu, a gente tem documentos onde ele pede que a casa tenha muitas paredes para que ele possa expor todas as obras de arte moderna dele, porque ele pede uma casa com arquitetura moderna e ele quer também expor todas as obras de arte moderna dele. Então, ele quer muitas paredes, ao contrário do apartamento do Flamengo, que era um apartamento que ele tinha, que não tinha tantas paredes quanto ele desejava. Então, a gente vê em todas as fotos de arquivo que a gente tem de vários ambientes da casa que existiam muitas obras nas paredes. Às vezes, de uma forma que a gente nem expõe hoje em dia, que é aquele esquema meio gabinete de curiosidades, né, com uma obra em cima, outra embaixo, e, enfim. Ele queria expor tudo. Então, para a gente não faz muito sentido pensar que são duas coisas diferentes, porque a casa dele já era, de certa forma, um ambiente muito expositivo. O Museu do Açude, por exemplo, foi aberto para visitação quando Castro Maia ainda estava vivo. Ele chegou a receber vários visitantes no museu, porque aos domingos, se não me engano, era o dia que ele reservava para receber os visitantes lá. E ele construiu uma galeria no Museu do Açude, que ele chamava de Galeria Debré, que era só para que ele expusesse as obras de Debré no Museu da SUD, quando não era museu ainda, né? Quando era a casa dele. Então, para a gente não faz muito sentido diferenciar, né, o ambiente expositivo do ambiente residencial, quando a gente fala do Castro Maia. Esse ambiente de jardim de inverno, mesmo que ambientado, assim como a sala de jantar, assim como a biblioteca, que são ambientes também mais semelhantes à decoração original, eles vão continuar tendo muitas obras de arte nas paredes, né, da nossa coleção. E, eventualmente, também a gente vai abrir esses espaços para que artistas ocupem com as suas obras, né, fazendo exposições ali temporárias, enfim, que dialoguem com o ambiente, né. Agora, sobre o interesse, sobre manter o interesse do visitante, tem uma coisa que eu acho muito, muito curiosa de colocar aqui, porque eu coloquei lá aquela fala de Vera de Alencar, que foi diretora aqui do museu por 28 anos, e que ela dizia assim, o público vai perdendo interesse, que ele não vai querer sempre ir no museu e ver a cama do Castro Maia, né? Ele não vai querer ir lá sempre e ver o quarto do Castro Maia, perde o interesse, desgasta, né? Mas há pouco tempo, eu acho que não tem nem um mês, a gente recebeu e a gente tem muito esse diálogo com as recepcionistas, que por um acaso também são estudantes de museologia e museólogas, que recém-formados, né, que conversam muito com a gente sobre o que o público passa para elas ali. E uma pessoa veio há pouco tempo com a família e questionou onde estava a cama do Castro Maia. E elas disseram, não tem cama do Castro Maia exposta, né? Não tem, assim, objetos tão pessoais, tão íntimos dele expostos. E aí ele falou assim, não, tem sim. Tem, porque eu já vim aqui, eu já vi. Tem sim. Onde é que tá? Ficava lá no terceiro andar. E elas disseram, não ficava não, já tem muitos anos que a gente está aqui e não tinha isso, não tem isso e tal.
Aí ele falou assim, pois tinha sim, vocês pesquisem, porque tinha. E elas vieram falar com a gente. E aí, assim, de fato, há 50 anos atrás, já houve uma ambientação desse cômodo, né? Mas, vez ou outra, a gente ainda recebe esse tipo de feedback do visitante. Então, eu não acho que necessariamente ter os ambientes mais semelhantes ali ao uso que essa casa tinha pelo Castro Maia vão desinteressar o visitante, ou a gente vai precisar ter um esforço extra para que isso interesse o visitante, né? Eu acho que, pelo contrário, o visitante se interessa muito, o visitante questiona muito sobre quem era, sobre como ele usava a casa, e o visitante pergunta muito, onde está a cama? Ué, mas não tinha banheiro na casa? Mas só tinha um quarto? Ah, não, aquele outro ali também é um quarto, mas agora é uma sala de exposição. Ah, tá, mas por que não é um quarto? Então, assim, é claro, a gente ainda tem muitas salas que são exclusivamente de exposição, inclusive abertas para exposições externas, temporárias, enfim. Mas readaptar um cômodo, que é o Jardim de Inverno especificamente, para trazer um pouco dessa herança aí do patrono, né? Acredito que vai ser mais de interesse do público do que de desinteresse atualmente, né? Segundo as nossas pesquisas e talvez um pouco do nosso desejo também. É interessante, né, esse retorno, esse feedback do público visitante, né? E aí a gente acaba percebendo as várias percepções e análises, né, que cada um faz na sua visita, o que cada um percebe e como que isso contribui, né, para repensar, às vezes, a lógica da exposição, né? Então, é bem interessante. Pessoal, eu gostaria muito de agradecer, né, a presença da Pamela, da Vivian, da parceria também com a professora Cecília Ebank e a todos os que estão aqui hoje, né, nesse evento, informar que a gravação vai ser disponibilizada no canal do YouTube Acervos Pessoais em Foco, provavelmente ainda hoje, e pedir para vocês, eu vou encerrar, vou passar a palavra para a Cecília e vou depois encerrar a gravação, e pedir para vocês não saírem da sala, porque ainda surgiu mais uma pergunta, só que por conta do tempo de gravação, a gente vai precisar encerrar a gravação, mas não efetivamente o evento. Obrigada. Bom, obrigada. Quero agradecer também mais uma vez tanto a Vivian, tanto a Pamela pelas apresentações maravilhosas, né? Assim, é muito rico para a gente poder escutar um pouco mais do que as instituições estão fazendo, né? Nesse diálogo, né? Entre museologia, arquivologia e como expor, né? E fazer a curadoria dessas coleções. Agradecer também a minha parceira, Tayane Vandenberg, né, que está levando comigo esse projeto, a aluna Vitória Ramos, que também está auxiliando a gente no backstage, todo mundo pelas perguntas e participações e por prestigiar o evento. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada.